Olá! Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela TV Urbana, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Rogério? Tudo bem? E o nosso convidado da entrevista de hoje é o diretor da Uneworld, o Fabian Saraiva. Tudo bem, Fabian? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Ana Paula? Como estão vocês? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Então é isso, gente. Estamos começando agora mais um programa Movimento Empresarial. Vamos lá. Os apoiadores do programa Movimento Empresarial. Conteúdo Ativo, uma agência que gera resultado, do gerenciamento de redes sociais a cursos de marketing digital. Colaborative, hub criativo, criação de conteúdo e desenvolvimento de projetos. SKO Marcas e Patentes, desde 1980, protegendo a inovação para você construir o futuro. O mundo passou e está passando por muitas transformações. E é claro que em todas as áreas houve a necessidade de se adaptar, de se redesenhar negócios e de se trabalhar de um jeito diferente. Mas nós sabemos que dentre os segmentos que mais sofreram com todo esse contexto da pandemia, sem dúvida, o de viagens, turismo e operação turística foi um dos mais atingidos. E justamente nós estamos aqui com o Fabian Saraiva, que é diretor de uma das maiores e mais renomadas operadoras do sul do Brasil, que é a Uneworld. Fabian, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. E eu gostaria de, para iniciar o nosso bate-papo, para as pessoas que ainda não te conhecem, poderem te conhecer um pouco mais, quero te pedir para tu falar um pouco da tua trajetória, da tua história e como é que tu chegaste até essa posição de diretor da Uneworld. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Rogério. Bom, eu me formei em Comércio Exterior pela Unicinos, fiz pós-graduação e mestrado em Comércio Exterior na Unicinos, também na FGV. E a empresa Uneworld, no início da primeira década ali dos anos 2000, estava crescendo muito. E aí fez um convite para eu abrir o setor internacional da empresa, porque até então a Uneworld funcionava e operava produtos para o Mercosul, que não deixa de ser internacional, né? Estamos falando aí de Uruguai, Argentina, Chile, e o que na época era um produto inovador, que era o Peru. Bom, entrei então em 2007 na Uneworld com a incumbência de fazer o setor internacional, diga-se Europa, África, Ásia, crescer. Viemos paulatinamente com esse projeto até que, dentro do faturamento da empresa, chegou na época a ser 50%, sempre no expeditivo, ou seja, né, exportando pessoas, pacotes para fora do Brasil. E essa era a Uneworld até 2017, 2018, claro, modificando várias vezes o portfólio de produtos e se adequando à necessidade do viajante moderno e atual. A partir de 2018, a demanda do mercado nacional começou a crescer, as operadoras, como a Uneworld, se viram forçadas a trabalhar o mercado nacional, e aí nós desenvolvemos esse portfólio que se aprofundou muito na pandemia, porque as fronteiras ficaram fechadas, e hoje a Uneworld, orgulhosamente, tem um portfólio muito robusto de produtos e circuitos e viagens para o Brasil, e hoje esse portfólio representa 60% do faturamento da empresa e o internacional 40%. Então essa é a trajetória que a gente vem construindo dentro da Uneworld, fazendo uma operação generalista, ou seja, pode atender vários destinos conforme as agências nos demandam, mas com um atendimento
personalizado, humanizado, o que a gente diz no nosso aqui, dentro da empresa, um atendimento boutique, no que pode ser uma operadora com atendimento boutique, né? Ana Paula. Gratidão, Rogério. Fabian, seja muito bem-vindo. A honra é nossa de tê-lo aqui conosco. Gratidão por aceitar mais uma vez esse convite. Tu, que já fez parte da nossa história quando ainda éramos movimento solidário empresarial, ali no início da pandemia. Estávamos ainda incertos do que iria acontecer e houve toda uma necessidade de transformação e mudança, como o Rogério trouxe. Mas agora a gente está no momento da retomada, passando ainda pela pandemia, no entanto, já, se Deus quiser, na finaleira, né, só melhorando. No entanto, a gente pergunta como está sendo o turismo, a retomada do turismo neste momento e como está sendo as viagens, está acontecendo ou não. Traz um pouco para a gente das tuas histórias referente a este momento e a pandemia. Legal, Ana Paula, é legal tu retomar toda a nossa trajetória juntos, realmente sempre é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, as viagens estão ocorrendo, o número de passageiros está voltando, em alguns setores, em alguns destinos, já são números pré-pandêmicos. Claro que ainda todo mundo está girando aí na faixa dos seus 50% a 70% do que era pré-pandemia. O que está se sobressaindo é o mercado nacional, muito grande o volume de pessoas querendo viajar para o mercado nacional, até porque ainda tem uma incerteza e vira e mexe volta as incertezas do que é o mercado internacional, vide agora a Europa, que volta com algumas restrições em termos de fronteiras. Nós acreditamos que nós não vamos voltar mais ao que foi ali abril, maio de 2020, nem o que foi o primeiro semestre do 21, porque nós, das operadoras e agências de viagens, já descobrimos e conseguimos fazer com que o mercado flua de uma forma saudável, respeitando o que é o momento. O que é o momento? É saber trabalhar dentro das regras sanitárias, ter muita informação e poder passar isso para o passageiro, né? Essa informação de como estão os hotéis, os aeroportos, quais são as exigências documentais em termos de PCR, carteira, Conect SUS, todas essas informações. Também nos adaptamos a trabalhar em grupos de menor número. Então, hoje, por exemplo, você tem aí saídas com 6, 8 passageiros, que deixam uma questão de segurança sanitária mais confortável para o passageiro. Também possibilita que famílias viajem juntas, e aí as regras sanitárias são mais flexíveis, né? Quando nós estamos falando do núcleo familiar. E também, todos nós da cadeia turística já estamos operando com regras flexíveis de cancelamento, de remarcação, o que dá muita segurança para o seu passageiro. Porque, claro, ninguém quer fazer um investimento numa experiência, numa viagem, que caso não possa usufruir por questões de Covid, esse dinheiro seja perdido. Então, nós da indústria do turismo criamos várias maneiras para fazer com que o passageiro se sinta seguro de comprar agora, porque sim, existem muitas promoções, existem vantagens em comprar agora para alguns destinos, outros já não têm mais vantagens, como o mercado nacional, porque está muito aquecido, e obviamente a malha aérea ainda não voltou para o que era 2019, nem a hotelaria tem toda a disponibilidade de leitos que tinha em 2019, até porque muitos hotéis só podem funcionar até 70%, 85%, dependendo da região que nós estamos falando. Então, em suma, né, quais foram as mudanças que nós estamos entregando para o passageiro? São um portfólio mais robusto no nacional, com segurança sanitária, aliado a políticas de cancelamento e remarcação também mais flexíveis, tudo isso debaixo de um guarda-chuva de grande informação e informação cada vez mais updated e entregue na medida certa, na hora certa da viagem. Agora, Fábio, uma questão que eu acho que é interessante para os nossos telespectadores e depois para quem estiver assistindo a entrevista nas mídias sociais, às vezes as pessoas não sabem a diferença entre operadora, entre agente de viagem,
Então, acho que se tu puder esclarecer um pouco para quem está nos ouvindo o que é o papel de cada um e onde é que se situa a Uneworld nesse contexto todo. Eu sempre explico que no turismo existem vários fornecedores, né? A companhia aérea, a pessoa que faz o transporte entre o hotel e o hotel, entre o aeroporto e o hotel, os passeios, o guia. Quando nós temos uma operadora no meio deste processo, ela une todas essas pontas, entrega para a agência de viagens, que, por sua vez, entrega ao passageiro. Então, a Uneworld, as operadoras de viagens, são a fábrica, como eu digo. E a agência de viagens é a loja, é aonde o passageiro encontrará os produtos. Qual é a função de cada um? A função de cada um, ao meu ver, por exemplo, a agência de viagens é de filtrar, é de entrevistar o cliente para entender qual é a expectativa dele com o destino e com a viagem e com a experiência que ele quer adquirir, porque hoje existe muita informação, eu sempre digo, né? Se tu entra na internet, tem 10 sites dizendo sim, 15 dizendo não, e no final tu não sabe o que é sim, o que é não, e o que vale e o que não vale. Quando você tem um bom agente de viagens, ele vai dirimir todas essas dúvidas, tirar para você todas as informações e lhe entregar todo esse material para que você viaje com segurança e tenha sucesso na sua viagem, que atinja a sua expectativa. E o que é a fábrica? A fábrica ela recebe o pedido da agência e dentre esses vários fornecedores ao redor do mundo, ela vai achar o que melhor cabe, o que melhor fecha com a necessidade que a agência nos passou e entrega um produto pronto, com flexibilidade no pagamento, flexibilidade no parcelamento, a questão também das remessas ao exterior, enfim, toda essa política internacional que contempla uma viagem, porque não é só unir pontas, é também o financiamento, é pagar o fornecedor lá fora, é a questão da documentação, é a questão da burocracia, que muitas vezes nós temos que ter, como enviar para o fornecedor o PCR, ter o passaporte lá para fora para que possa ser emitido um bilhete, enfim, tudo isso para que o passageiro chegue no aeroporto com o seu voucher, sua passagem e possa aproveitar de forma maravilhosa a sua viagem e a sua experiência. Então, essa é a função de cada um dentro da cadeia turística. Fábia, a gente sabe que você fez uma viagem incrível, uma viagem dos sonhos para o Egito. Conta pra gente como foi depois de passar praticamente 2 anos em pandemia com destinos restritos, poder ir além, junto com todo um grupo, conduzindo para esse lugar maravilhoso que é o Egito. Conta pra gente um pouco sobre essa viagem. Essa viagem ocorreu em outubro, e é engraçado, o Egito foi minha última viagem internacional, foi em dezembro de 2019, e depois foi a minha primeira viagem internacional em outubro do 21. Então, realmente, foram quase 2 anos aí parado em casa, claro, fazendo pequenas viagens nacionais, mas internacional mesmo foi o Egito. E o Egito é um destino fantástico, é um dos destinos mais emblemáticos e mais inesquecíveis dentro daquele nosso álbum de figurinhas de destino. Né? Por quê? Porque ele tem história para dar e vender e todos nós, sem exceção, nos lembramos dos nossos tempos de colégio, onde nós estudamos lá o Egito, ali na 5ª, 6ª série. Então a gente estuda tudo isso e quando a gente chega lá, vê a pirâmide ao vivo e a cores, a esfinge, os templos de Komombo, de Karnak, os guias no Egito. Para mim, há 2 lugares que os guias são os melhores no mundo, é o Egito e o Peru. São guias muito experientes, eles têm uma energia, de uma admiração, de um orgulho por contar a sua história, e isso eles transpassam quando eles estão falando para nós. Então, a gente recebe uma carga muito interessante de cultura, de energia e de orgulho, porque eles contam sobre o Egito como ninguém. E, claro, o Egito hoje está passando por uma virada econômica, eles estão com uma estabilidade econômica, estão com um certo crescimento econômico interessante, porque são os dias atuais, e com isso, esse governo
que está estável, porque ele politicamente está bem estável, está vindo com várias obras. Então, por exemplo, está se construindo uma nova Cairo, né? Porque Cairo é uma cidade de 25 milhões de habitantes, extremamente caótica, para quem foi sabe como é. Então, essa cidade não comporta mais ser um centro turístico, um centro econômico e um centro político. Então, a 40 quilômetros do Cairo está se construindo o que foi Brasília, para nós está sendo Brasília para eles hoje. Então, o Cairo está com várias construções de viadutos, autoestradas, tudo se conectando. Então, o que era um caos em termos de trânsito, né? Mas eles vêm buscando essa modernidade. Outra coisa que eles vêm também aprimorando muito é o seu patrimônio cultural. Então, está para ser inaugurado o novo Museu do Cairo, aonde hoje a coleção de arte egípcia vai ser separado em 2 grandes museus. O museu que hoje se diz da arte faraônica, que contempla ali do ano 3000 ao ano 33 da nossa era, que é bem o período clássico egípcio dos faraós, e depois vai ter um outro museu, que esse sim já está aberto, que é o Museu da Civilização Egípcia, que ele vai de 7000 a.C. até ali os anos de 1800, com a tomada de Napoleão, né, e a construção do Canal de Suez. Então, para quem é admirador e gosta de ciência, de artes, de cultura, hoje, então, tem 2 museus no Cairo. Fora isso, eles também estão abrindo novos templos. Hoje tem um passeio de oásis, que você vai em oásis para ver uma das únicas casas do Egito, que fica a 1 hora do Cairo. Você tem outros lugares como Hurghada, Sharm el-Sheikh, balneários no Mediterrâneo que estão despontando como destino. Ou seja, o Egito está vindo com muita coisa interessante. É um destino barato em termos de refeição, compras, e é um destino muito, muito rico em termos de cultura e história. Então, hoje é um destinaço, eu adorei fazer essa viagem, a gente levou 40 pessoas, nós fomos a um rooftop no Cairo, onde os passageiros nos olhavam e diziam assim, a gente está em Nova York, a gente está em Dubai. Eu dizia, não, vocês estão no Cairo. Né? Então, o Cairo é muito cosmopolita, é uma cidade muito aberta, né? É um país, dentre os países muçulmanos, um pouco mais aberto, então você não vê tanta pessoa, principalmente no Cairo, né, pessoas de burca, não tem todo aquela coisa com as mulheres, né? Eles também têm outras religiões que coabitam junto, como os coptos, que são os primeiros cristãos, os judeus, e tem, obviamente, a maioria muçulmana. Então, eles estão muito bem organizados para nos atender, uma economia interessante, uma questão cultural muito vibrante, e um destino que tem hotelaria 5 estrelas de luxo e tudo mais que o passageiro contemporâneo quer e necessita na sua viagem. Fábio, mas o ano de 2021 está chegando ao fim, nós estamos já no mês de dezembro. E logo, logo está chegando 2021, a gente enxerga, apesar de uma ou outra surpresa que a pandemia pode nos atrapalhar ainda, mas de um modo geral as coisas voltaram a acontecer. Quais são as atividades que a UniWorld está programando para um futuro próximo aí para acontecer e para conduzir as pessoas pelo mundo? O que tu pode contar para nós? Bueno, legal, Rogério, essa é uma pergunta boa. Nós estamos colocando no portfólio de 2022 produtos como o Grupo A Escandinávia, em junho, que é para as brancas na Escandinávia, fazendo São Petersburgo, na Rússia, para 2 dias ali para fazer Peterhof, a própria capital dos czares, São Petersburgo, vamos visitar Estocolmo, enfim, dar um giro pela Escandinávia. Depois, em agosto, nós temos Portugal, depois, setembro, nós temos Itália, Croácia e Grécia, temos Turquia com Rússia, depois, em outubro, temos Israel com Jordânia e temos Egito, fora todo o portfólio nacional, que a gente tem vendido muito bem, o destino Minas Gerais e Espírito Santo, que tem encantado as pessoas, Rota das Emoções, que aqui eu quero fazer um parênteses, né, que é uma experiência brasileira muito bem sucedida, de integração de mais de um destino. Antes nós víamos destinos como, por exemplo, Hungria, Áustria, República Tcheca se unirem e venderem um circuito que se chama Cidades Imperiais.
No Brasil, cada estado se vendia de forma independente. E isso muitas vezes dificulta o nosso trabalho. Então, por exemplo, os estados nordestinos se uniram e hoje criam roteiros que fazem passar por mais de um estado, e um dos primeiros é a Rota das Emoções, que vai de Fortaleza a São Paulo. Esse estilo tem sido um sucesso. Também hoje nós temos como despontando o Gran Amazon, que é um cruzeiro fluvial pelo Rio Amazonas, que encanta a todos e é uma experiência internacional. Você só vai ver isso no Nilo e em cruzeiros fluviais pela Europa. Também está começando a ter cruzeiros assim pelo Pantanal. Então, todo esse portfólio a gente vem mostrando para o agente de viagens, que, por sua vez, distribui isso para o mercado, e a receptividade tem sido muito, muito grande. O Brasil está realmente de parabéns, a indústria do turismo conseguiu se organizar e entregar produtos de excelência e que muitas vezes nós carecíamos de produtos assim e só no exterior conseguimos ter a mesma experiência que hoje está sendo dada no Brasil. Então, a pandemia tem suas coisas boas, foi nós olharmos para dentro dos nossos umbigos e criarmos maneiras de atender ao passageiro que está ávido por viajar, que não aguenta mais ficar em casa e quer ter uma experiência interessante. E hoje no Brasil se encontra. Infelizmente, claro, os preços já não estão mais iguais como era no primeiro semestre do 21. As passagens aéreas subiram muito, mas à medida que também a malha aérea vai crescendo, e a malha aérea de dezembro está quase 80% do que era em 2019, os preços vão entrar numa estabilidade. Aí tem uma coisa que nós do mercado de turismo não conseguimos controlar, que é o preço do querosene, do petróleo e da inflação, que obviamente faz os preços subirem. Mas isso daí tem que reclamar lá para o Guedes, né? Não, aí já não é mais para o Ministério do Turismo. Ana Paula, para encerrar. Fábia, quero te agradecer pela tua participação, por todos os seus esclarecimentos e também avisar que em agosto estaremos com a missão para o Canadá e quem vai estar nos acompanhando com todo esse cuidado de aéreo e de terrestre é a UniWorld, com dedicação especial do Fabian, que está aqui nos assessorando, nos acompanhando, para que a gente possa fazer uma viagem maravilhosa, totalmente segura, com todas as explicações que ele trouxe, e a gente possa aproveitar o melhor do que a gente está indo fazer nas nossas viagens, né, Fábio? Muita gratidão pela tua participação, pela tua parceria, pelo trabalho de excelência que você e toda a equipe da UniWorld desenvolve. Muita gratidão. Obrigado, Ana Paula. É uma honra ter vocês como clientes, como parceiro nesse desenvolvimento das missões. Né? Rogério e eu já tivemos em vários países do mundo, levando pessoas a sair das suas caixinhas, sair dos seus quadrados, e é isso que vai ser a missão ao Canadá, né? Entregar a todas as mulheres empreendedoras que desafiam esse mercado do empreendedorismo e que batalham diariamente pelo sucesso dos seus negócios, a verem o mundo de um outro prisma, com outro olhar, e às vezes calçar o sapato do outro para experimentar o que é o outro. E vir para o Brasil também valorizando o que é nosso, mas também vendo outras oportunidades que estão lá fora para quem é empreendedor e tem o olho aguçado. Então, esse é o nosso desafio, né, Ana Paula? Entregar uma missão que excite as pessoas, que faça elas saírem do seu quadrado e voltarem mexidas para melhor, com condição de levar toda essa energia para os seus negócios e terem o sucesso que todos nós queremos e buscamos nos nossos negócios diariamente. Gratidão. Nós conversamos nesse primeiro bloco com Fabian Saraiva, diretor da UniWorld, falando sobre o mercado de turismo, sobre os desafios que estão chegando e sobre tantas experiências positivas que ele teve ao longo do tempo. Depois do intervalo, tem mais movimento empresarial. Continua aí com a gente. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivo
e inscreva-se já!